Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu converso mais uma vez com o médico geriatra Dr. Leonardo Sampaio. Eu vou falar com ele novamente sobre essa importante especialidade da medicina de hoje, que é a geriatria. Meu amigo Dr. Leonardo, mais uma vez eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite. Sobre esse tema que você domina tanto, que é a geriatria, porque ele é importantíssimo hoje. A velhice demorando a chegar para a maioria dos brasileiros. A longevidade está aumentando, de modo que a geriatria passa a ser uma especialidade da medicina importantíssima. Tanto é que eu acho que é a terceira vez que nós falamos sobre esse tema. E eu acho que nunca será demais, porque a geriatria realmente está ocupando o espaço que lhe deve. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Meu amigo, eu que agradeço, né? É sempre um prazer imenso estar aqui, né? Realmente a geriatria é uma especialidade nova, né? Porque vem aí dos últimos 20 a 30 anos só, mas é uma especialidade que contempla tem uma amplidão muito grande, né? Porque tem interseção com a cardiologia, com a urologia, com as outras especialidades clínicas, né? E com a neuropsiquiatria, né? Porque o idoso ele é cheio de detalhes, né? E o geriatra se transformou no grande gerente, né? Que acompanha, né, esse envelhecimento saudável, pelo menos tenta ser mais longevo, né? Menos senil, né, para fazer uma velhice bem sucedida, né? A gente está empurrando para frente aí a velhice, né, como você falou, né, mas ela chega, né, e aí a gente chegam os problemas, chega a fragilidade, né, a sarcopenia, e aí a gente vai tentando prevenir e tratar isso aí, né? Hoje com muitas novidades, né? Ainda bem. Ainda bem. Eu inclusive, sei disso, porque também sou seu cliente. Agora, qual é a diferença entre geriatria e gerontologia? A geriatria é a parte médica da geronto, né? A gerontologia é tudo que envolve o idoso, né? Então são todas as disciplinas, né? A psicologia, a nutrição, a físio, né? A fono. E a medicina, né, dentro da geronto é a geriatria. Então a geriatria é a parte médica da geronto, que é muito mais ampla. Mas você pode fazer prova para se titular na gerontologia, sendo de qualquer especialidade da área de saúde, né? Inclusive até tem outras especialidades que nem são da área de saúde, né, como assistência social e tal, que podem também entrar nessa área da geronto, que é uma área imensa, né, e muito importante, né? É o tanto que a sociedade brasileira ela é de geriatria e gerontologia, né? As duas áreas são vistas pela sociedade. Isso, né? Porque hoje ninguém trabalha mais sozinho, né? Então o geriatra ele tem que ter o paciente ele tem que ter um apoio do nutricionista, do físio, do fono, né? Principalmente esse paciente mais frágil, né? Mais idoso, o grande idoso, como a gente chama, que passa aí dos 85 anos, né? Então esse paciente ele precisa dessa interdisciplinaridade, né? Que o médico e os outros profissionais eles conversem, né, para ter um atendimento mais unificado e amplo, né, para o paciente. Leonardo, qual é a idade que uma pessoa comum deve pensar em procurar o geriatra? Isso a gente na geriatria pode fazer essa parte de prevenção mais cedo, né? Geralmente as mulheres procuram em torno da menopausa, nos 50 anos, e o homem
atrasa um pouquinho, depois dos 55, 60, mas depois dos 60 anos é o ideal ter um acompanhamento com o geriatra, porque você vai entrar aí numa nova fase da vida, né? E obviamente que hoje mudou muito isso, né? As pessoas estão chegando aos 60, 70 anos muito bem, né? Graças a Deus e graças aos avanços da medicina, né? Mas precisa desse gerenciamento, né? Porque senão fica pulverizado, né, a questão do acompanhamento médico, e aí a pessoa não faz uma coisa regular, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela tem uma regularidade de ir na ginecologista, né? Mas depois ela para de ir, né? Depois da menopausa e tal, se ela não tiver aqueles sintomas climatéricos, né? O homem tem aquela regularidade de ir ao urologista, né? Que não gosta muito, né? Mas depois, às vezes, não vai mais, e quando vai, tem um clínico na jogada, né? Que é o geriatra, então ele traz isso tudo para ele, né? E sai, o que não pode resolver, ele sai distribuindo entre as outras especialidades clínicas, né? A cardio, o endócrino, o neuro, né? O psiquiatra, e sai também distribuindo para as outras especialidades cirúrgicas, né? Que seria a urologia, né? A gineco, e aí vai. Então, 60 anos é uma idade interessante. Interessante. Quais são as principais queixas do paciente que procura o geriatra? O consultório hoje, ele basicamente se divide nas queixas mais físicas, né, e nas queixas mais, digamos assim, neuropsiquiátricas, né? Então, o prejuízo cognitivo, né, que são os esquecimentos, as alterações de memória e às vezes de comportamento, eles são muito marcantes no consultório, né? E também essa parte da deterioração física, né? Então, o paciente vai muito por dores, por fraqueza, né? Por perda da mobilidade, né? E muitas vezes isso tá junto, né? Está atrelado. O paciente, ele tanto tem um envelhecimento mal sucedido, tanto na parte cognitiva, né? Começa a ficar esquecido, como começa a ficar também frágil. Isso aí é o que domina o consultório da gente hoje. Que beleza. Agora, é possível envelhecer com qualidade de vida? Sim, sim. E hoje, cada vez mais, né, a gente está conseguindo isso, né? Então, tem vários estudos, né, em relação à dieta, em relação à atividade física, né, estudos de grande porte, né, robustos, publicados em revistas de alta qualidade, né? E, por exemplo, teve um estudo com uma dieta chamada dieta Mind, que é uma dieta que foi elaborada, um misto entre a dieta americana DASH e uma dieta mediterrânea, mas baseada em azeite, frutas vermelhas, vegetais verdes folhosos, nozes, e que para uma melhora cognitiva comparado com dietas com uma certa restrição calórica. E assim, mostrou que mesmo você fazendo uma dieta perfeita, se você comer demais, né, você acaba também não tendo benefício. Então, essa questão da restrição calórica ao longo do envelhecimento, né, obviamente com qualidade, né, ela tem um impacto muito positivo no envelhecimento. E a outra coisa é a atividade física, né? Atividade física. Atividade física... Caminhar é melhor do que a musculação ou é o inverso? Caminhar é bom para tirar o paciente de casa, né? Quando pode, né? Quando pode caminhar na rua, porque às vezes tem essa questão da segurança, né? Tem a questão do risco de queda. O paciente muito frágil não deve nem caminhar sozinho, né? Mas a gente está falando do paciente mais jovem aqui, certo? A caminhada, ela pode ser ela tem mais uma importância no lazer, né? O paciente caminhar, conversar, espairecer, pegar um pouquinho de sol e tal, de manhãzinha, do que propriamente para atividade física. A atividade física resistida, que é a musculação, ela é bem superior à caminhada, né? E ela precisa ser incorporada na vida das pessoas, né? Principalmente após os 55 anos, porque ela vai fazer diferença depois dos 70, 75 anos em relação à massa muscular, principalmente em membro inferior. Uma pergunta que não me quer calar. O Brasil está preparado para esse aumento da longevidade dos seus habitantes? Tem uma coisa interessante que assim, essa geração agora que está com entre 35 e 50 anos, né, que é a minha geração, vai ser a primeira geração que vai viver menos que os pais. Então a gente fala muito em longevidade, né, mas na verdade essa geração ela vai viver um pouquinho menos, por causa ainda das doenças cardiovasculares,
por causa do câncer e por causa da obesidade, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção da questão da importância que tem o sedentarismo, né, digamos assim, no alicerce das doenças, certo? Então, eu acho que as pessoas que são sedentárias hoje, elas têm um risco muito mais alto de ter demência, de ter doença cardiovascular, né, de ter doença muscular mesmo, né, da parte... Então, você hoje não pode ser sedentário, né? Então, e a vida hoje traz muito isso, né? Você não tem tempo para fazer atividade física, você não tem tempo para fazer atividades de lazer, seus hobbies, né? Porque o trabalho lhe consome, né? Essa questão do dia a dia, a rede social, né? A quantidade imensa de informação que a gente tem que lidar, né? Então, isso aí tira o ser humano daquela coisa contemplativa de se tratar, né? De procurar uma atividade, de ter paz, né? Que isso tudo tem muita relevância hoje no envelhecimento saudável, né? O Brasil não está preparado, né, para o envelhecimento, não se preparou, a população do Brasil já envelheceu. A gente tem 2 tipos de pirâmide, né? A gente tem uma pirâmide que tem ainda uma base relativamente larga, mas tem um ápice também que está alargando, né? Então a gente está tendo idoso, né, numa quantidade grande, e idosos doentes, né, sem muita assistência social, sem muita assistência de saúde, né? Isso é um problema, né? Isso, talvez mais uns 20, 30 anos, né? Principalmente se a gente continuar tendo uma quantidade de demência muito alta, né, de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, a gente vai ter um problema socioeconômico aqui no Brasil em relação a esse envelhecimento. O que é que se precisa fazer para evitar isso, para fazer com que esse pessoal longevo tenha melhor acolhimento do governo, por exemplo? Eu acho que as campanhas têm que cair muito em cima da questão da atividade física, a questão da prevenção, a questão de ter um acompanhamento médico, né, mesmo no serviço público, né, que às vezes é difícil, né, para o paciente, por isso que faltam geriatras no serviço público, né, o governo tem que ver por esse lado, né, contratar mais gente, né. Ainda bem que hoje está aumentando o número de residências de geriatria, né? Então estão sendo formados, e cursos também de pós-graduação em geriatria, sendo formados novos profissionais aí numa quantidade razoável, que eu acho que esse pessoal o geriatra tem que ser valorizado, não só o geriatra, mas todo o pessoal da geronto, né, que faz da gerontologia, que faz essa atividade multidisciplinar. É isso aí. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar.
Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Leonardo Sampaio. Leonardo, reposição hormonal é importante na velhice? Quando bem indicada, né? A mulher, ela tem uma deficiência hormonal maior depois da menopausa, né? Algumas mulheres têm sintomas, né, que a gente chama de climatério, e outras mulheres passam essa fase muito bem, né? Então, não tem necessidade, né? Tivemos já vários estudos e várias pesquisas, e inclusive pesquisas de acompanhamento, né, sobre a segurança, a dose, né, e de quanto seria essa reposição hormonal, como faria, qual seria o melhor hormônio, né? As mulheres hoje, elas precisam ter esse acompanhamento, né, com a ginecologista, né, ou com a endócrina, né, ou até mesmo com o geriatra, para fazer esse acompanhamento hormonal, né, e baseado na sua sintomatologia, né? Não usar a reposição hormonal como uma prevenção ou usar ela para um outro fim, que às vezes é um pouco deturpada essa questão e aí vem os exageros, né, de se repor hormônio em excesso, e aí você acabar tendo alguns danos, né, principalmente em relação a câncer, né, em relação a alterações hepáticas e tal. Então, fazendo a reposição de forma equilibrada, né, e bem acompanhada, né, você tem benefício sim. No público masculino, né, essa deficiência hormonal ela é menor, né? Então, menos de 15% dos homens vão precisar de reposição de testosterona, né, de hormônio masculino ao longo do envelhecimento. Isso eu estou falando depois dos 65, 70 anos. Obviamente, a libido, né, a questão da disfunção erétil, ela pode aparecer, né, e diminui um pouco com o envelhecimento, né, principalmente depois dos 60 anos, né, mas isso é uma coisa natural, né? Na mulher acontece isso com mais intensidade, né? Só que o homem não está acostumado com isso, né? Então o homem, quando ele diminui a sua potência, né, diminui a sua virilidade, né, então ele fica muito preocupado, né? Então vai ao endócrino, vai ao geriatra, vai ao urologista, né? E muitas vezes acaba cobrando, pedindo para resolver isso, né? E a saída nem sempre é o hormônio, né? Então, a gente faz essas dosagens, né? A gente vê a questão do exame físico, né? Vê a história clínica do paciente, se realmente for necessário, né? Então, existem hoje opções bem interessantes, né, de reposição hormonal, né? E também tem que também excluir, né, as doenças e o histórico do paciente para saber se pode usar, né? A questão em relação à próstata, né, em relação também à neoplasia, né? Mas sendo bem indicada hoje, a reposição ela ajuda. Inclusive melhora, né, essa questão da massa óssea e da massa muscular, mas com indicação, não é para todo mundo. A perda de memória é sinal de velhice? Andam muito juntas, né? Porque a incidência das demências ela é bem maior na população idosa, né? Então, entenda a demência como uma síndrome, né, que tem várias causas, né, uma síndrome que envolve a alteração cognitiva e a perda funcional. Quando há só alteração cognitiva, principalmente de memória, a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é como se fosse uma fase pré-demência, né? Mas quando isso causa impacto nas atividades do dia a dia, o sujeito não consegue mais administrar seus bens, sua vida financeira, né? Não consegue mais dirigir, enfim, há uma perda da funcionalidade, aí a gente chama de demência. O Alzheimer é a principal causa de demência, né? Ela é responsável por 65% dos casos, né? A demência vascular também hoje é muito comum, né? E ela está muito atrelada, né, a esses maus hábitos, né, e às doenças cardiovasculares, né? E existem outras causas de demência que são mais raras, né? Demência frontotemporal, demência por Lewy, por Parkinson, e aí vai. Falando especificamente do Alzheimer, né, o paciente hoje, não necessariamente que vai ficar velho, como você me perguntou, ele vai ter demência, né? Então, agora é muito comum. Então, o esquecimento precisa ser avaliado pelo profissional, né? Geralmente quem avalia é o geriatra
ou neuro ou psiquiatra, né? Às vezes alguns psicólogos também que são nessa área de neuropsicologia, eles fazem também a avaliação e fazem uma avaliação bem bacana, bem detalhada, né? Que são os testes neuropsicológicos, né? E aí a gente consegue determinar se aquele esquecimento, ele realmente é um esquecimento patológico, ou é mais um esquecimento subjetivo, ou é mais uma alteração que poderia ser relacionada ao próprio envelhecimento. Às vezes uma perda de concentração, um déficit de atenção, né, que está associado ao envelhecimento normal. Antigamente, quando eu era jovem, não se falava em Alzheimer. Falava-se num nome diferente chamado caduquice. É a mesma coisa que Alzheimer? É a mesma coisa. O Alzheimer, depois de muito tempo, o Alzheimer começou no século XIX, né, que foi quem descobriu a doença, né, e depois ele viu lá as placas, os emaranhados e as placas no cérebro, né, dos pacientes, as placas de amiloide, né, de proteína beta-amiloide, e aí se achava que essas placas, como as pacientes que ele fez eram pacientes mais jovens, se achava que essa doença era uma doença pré-senil. Depois, foi visto que o mesmo tipo de placa que dava nessa população mais jovem, também dava no idoso, que ficava caduco, né? Que ficava senil, né? Então, viu que era uma doença só, certo? E a gente sabe hoje que ela é muito mais comum e muito mais prevalente à medida que o sujeito envelhece, né? Quando ela acomete pessoas mais jovens, né, entre os 40 e os 60 anos, a gente chama de Alzheimer pré-senil, e esse tipo de Alzheimer ele está relacionado com a hereditariedade, né, com alguns tipos de gene que a gente pode passar, né, sofre uma mutação e passa para os descendentes, mas graças a Deus é uma minoria, é uma quantidade bem pequenininha. A maioria mesmo do Alzheimer clássico, né, esse Alzheimer que a gente vê, que é o idoso caducando, né, ele acontece com o envelhecimento, né. Hoje, quando ele ocorre no indivíduo, e como o indivíduo hoje está produzindo muito, aos 70, 75, 80 anos, a gente tem pessoas hoje de 80 anos hoje que estão muito bem, né, que fazem tudo, dirigem, né, e administram sua vida. Para a família e para o paciente pode ser uma tragédia, né? Então é interessante procurar o profissional para fazer esse diagnóstico, né? Hoje a gente tem alguns exames que a gente consegue diagnosticar com uma certa precisão, né? Antes a gente não tinha, né? Embora o tratamento ainda não seja essa maravilha toda, né? O tratamento que a gente tem ainda é um pouco, fica aquém do que a gente precisa, né? Porque ele só atenua os sintomas, né? Não evita a progressão da doença, mas em relação a diagnóstico a gente evoluiu bastante, né? A gente tem um PET amiloide que a gente consegue basicamente diagnosticar, né? Tem as proteínas do líquor, né? Que a gente consegue medir também em laboratório, e hoje tem exame laboratorial, né? Que já tem uma acurácia de 90%, de 88%, 90%, né? Que a gente consegue fazer um teste laboratorial e consegue fazer o diagnóstico. Esse teste é de sangue? É de sangue. É de sangue. Qual é o nome do teste? Aqui a gente só tem um laboratório, né, que ele manda para os Estados Unidos e depois volta, né, que é o Precivit AD2, né, e quem faz é o pessoal do Centro de Patologia, né, que está fazendo hoje, que é do Fleury, né. Mas eu acredito que em breve os outros laboratórios também vão fazer, né, e o Brasil também está importando a tecnologia, né, e é um exame que tem fidelidade, né, embora esse exame ele não tenha sido usado ainda nos estudos. Os estudos que a gente tem de diagnóstico e acompanhamento de Alzheimer, para ver melhora com a medicação, por exemplo, hoje, do ponto de vista de medicação, a gente tem esses anticorpos monoclonais, né, a gente já está no quinto, sexto anticorpo que está sendo testado, né? Ainda fora, no Brasil, ainda não temos, né? E esses anticorpos usam para fazer diagnóstico ainda o PET, amiloide, né? E o líquor, né? Que é a dosagem da proteína beta-amiloide da tal no líquor, né? Esse exame de sangue, ele vai ser cada vez mais usado, né? E acredito que vão ser usados também para embasar esses estudos, tanto de diagnóstico como de tratamento, né? Então a tendência é que vire uma ferramenta útil. Ainda são exames caros, né? Os planos de saúde não cobrem porque não estão
na classificação aí da ANS, né? Mas em breve, né, como vai ter um impacto, eu acredito que o valor vai diminuir e vai ter uma abrangência maior para a população, para a gente poder, porque é uma coisa que ajuda no diagnóstico, porque vai ter um ganho financeiro, porque você vai parar de fazer um monte de coisa, né? Porque para você fazer um diagnóstico, vai ter que excluir outras doenças, né? Hoje, que é o que a gente faz, com a ressonância, com os exames de laboratório, e com esses exames mais modernos, você consegue já dar o diagnóstico de cara. Uma outra pergunta que eu tenho que lhe fazer, seguindo essa sobre Alzheimer, é o que é o mal de Parkinson? Ele também é decorrente da velhice? Também está muito relacionado à velhice, né, ao envelhecimento, né, porque ele é mais comum no paciente mais idoso. Mas ele também pode acometer o paciente mais jovem, né? O Parkinson, ele é uma doença neurodegenerativa, ele é diferente do Alzheimer, porque ele age em outro local do cérebro, né, nos neurônios que estão relacionados à dopamina, né? E é uma doença que tem um tratamento mais efetivo do que o Alzheimer, né? Tem uma prevalência grande, menor do que a do Alzheimer, graças a Deus, né? Porque senão seriam duas doenças muito prevalentes, né? Mas também é bem comum, né? Então, o Alzheimer hoje tem um remédio muito antigo, que é a levodopa, né? Que a gente usa, e tem também os remédios que são agonistas da dopamina, que ajudam muito nos sintomas, mas também não evitam a progressão da doença, mas deixam o paciente muito bem. E hoje tem as intervenções neurocirúrgicas, né, com a parte de eletrodo, né, que você consegue diminuir muito os sintomas dos pacientes, né, que em Natal já se faz também, né, e, enfim, temos bons especialistas aqui nessa área de Parkinson, né, que é uma área que o geriatra acompanha em conjunto, mas geralmente encaminha para o neurologista, né. Doutor Leonardo, se algum dos meus telespectadores desejarem conversar com você sobre esses temas, como é que ele pode fazer? Eu atendo na clínica Prolonge, né, que fica lá no Tirol Business Center, na sala 212, né. Estou lá com a equipe bacana lá. Qual é o número? A pessoa liga para... Liga, é o 99696-1717. Que beleza. Vou pedir ao diretor para colocar na telinha. Agora, só para concluir, infelizmente o programa é muito rápido. O diretor já está agoniado por conta do tempo que está exaurindo. Mas eu soube que vai haver um mini simpósio de cardiogeriatria. Eu queria bem rapidinho que você explicasse isso. Vai ser uma parceria, né, com o pessoal do grupo da hemodinâmica do São Lucas, né, Dr. Boris, e a gente vai chamar alguns nomes da geriatria e alguns nomes da cardiologia para fazer umas aulinhas só mais voltado para a prática médica. Então, é um simpósio voltado para a comunidade médica, vai ser no dia 8 de junho. 8 de junho? 8 de junho, sábado. Mas né? É só para médico? É para médico, residente, estudante, né? Enfermeiros também que queiram participar, que trabalham nessa parte de medicina intensiva, de cardiologia e de geriatria. É bem bacana porque são os nomes daqui de Natal, né? E pessoas que têm já um know-how importante, né? Aulinhas de 20 minutos para poder a gente fazer uma discussão com a turma. Doutor Leonardo Sampaio, só me resta agradecer por você ter aceitado esse convite e ter dado essa aula. Isso é uma aula, é muito importante, é por isso que eu lhe chamei mais uma vez, porque a geriatria é hoje uma especialidade extremamente importante para todos nós, porque a gente está vivendo mais, graças a Deus. E, obviamente, a geriatria ajuda a dar essa qualidade de vida para todas as pessoas. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite, ter dado essa aula para todos nós. Eu que agradeço, meu irmão. Você é uma pessoa que só traz alegria para a gente fica muito leve e muito à vontade aqui de falar aqui na sua frente. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço e continuado sucesso na sua carreira tão vitoriosa até agora. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua costumeira audiência.
saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.